Boa tarde, queridos. Eu quero te saudar com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero dizer para você que nessa tarde de hoje eu me sinto honrada, feliz por poder conseguir falar com você. Eu quero te convidar nesta hora para você assistir, dá o seu like, compartilhe e, se preciso for também, vai lá e faça o seu jeitinho para ficar comigo assim, ó. Você sabe do que eu tô falando, né? Pois bem, eu quero dar continuidade no vídeo de ontem, mas para quem não assistiu de ontem, eu vou me identificar. Eu sou a Isley Rodrigues Silva, uma senhora mãe, uma senhora pastora, uma senhora avó e esposa, é claro. E estou contando o meu testemunho porque eu tenho vivido um dia após o outro de vitórias e conquistas. É bem verdade que temos muitas provações, muitas lutas, muitos problemas, mas em todos eles temos um Deus por cabeça, e Ele é aquele que, na pessoa de Jesus Cristo, tem nos dado estratégia para vencer, tem nos abençoado um dia após o outro, e é isso que eu quero falar. No dia de ontem eu contei para você o testemunho do dia em que meu esposo teve o seu regresso, né? Mas no dia de antes de ontem eu estava contando para você a nossa temporada em Ubatuba. Eu te falei apenas dos 6 primeiros meses e, na verdade, nós vivemos lá 12 anos. Fui para lá com um bebê de colo, voltei com um garoto que ia fazer 13 anos. E eu louvo a Deus por isso, porque nós voltamos experimentados. Embora todo mundo que é experimentado sabe o que precisamos vencer para conquistar. E aí tá a parte que eu vou te contar agora. Estava eu participando de um congresso, Deus usou uma missionária para dizer para me desfazer das coisas. Eu orei ao Senhor e disse a Ele: Pai, eu não tenho condições de subir para São Paulo, nem no financeiro e nem no psicológico. Eu quero pedir ao Senhor que abra essas portas. Enfim, temos um casal de amigos, aliás, uma família Barros. Partes deles estão nos Estados Unidos, partes estão em Moçambique. Mas a minha amiga, que é a primeira dama, é a missionária e pastora, minha apóstola, Rosa Maria Barros. E ganhamos ela de presente, assim, do Senhor, né? E ela falou para mim: Isley, eu tô subindo para São Paulo, se você querer eu te dou carona. Eu falei: eu quero, só que eu não tenho como voltar, né? Aí ela falou: não, eu vou subir e vou descer, te levo e te trago. Eu falei: glória a Deus. E disse ao Senhor: amém, Senhor, eu vou. Nisso, no outro dia nós tivemos Santa Ceia, era pela manhã nossa Santa Ceia. E Deus usou um vaso para falar para mim assim: estou eu arrumando uma estratégia para que haja perdão dentro do teu coração. E por esses dias alguém vai lhe fazer um convite, aceita que sou eu nesse negócio. Eu juntei os palitinhos, pensei: o convite deve ser o da Rosa. Eu preciso subir para São Paulo. Bom, seja feita a vontade do Senhor, né? Então a Rosa conseguiu nos levar e lá fomos nós. Cheguei em São Paulo, abri minha porta e saí distribuindo as coisas que lá dentro havia. Algumas coisas de valor eu consegui vender e ter um trocadinho para que eu pudesse continuar vivendo, mas a maioria delas foram realmente doação. Inclusive na doação tinha uma Brasília azul, né? E na doação tinha um Escort vermelho. Hoje é chato falar sobre isso, mas naquela época eram carros bons, era do ano. Deus é bom em todo o tempo. Eu estou falando de 1997.
né? Inclusive, a minha Brasília era de 1997. Mas, enfim, quem lembra dela, lembra. E ali nós começamos a fazer aquilo que o Senhor permitiu, que fosse a doação, algumas coisas foram vendidas, enfim. Quando eu recebi um convite para ir na casa da minha madrasta, que ela estava mal em cima da cama e precisando de oração, o Espírito Santo falou, vai lá, porque você vai orar. E eu disse amém. E eu convidei as minhas duas irmãs para irem comigo, né? E nós fomos. E quando nós chegamos lá, a minha madrasta estava enferma. A enfermidade dela não era para a morte, mas praticamente ela estava... Eu não sei nem o que falar dela para não magoar. Mas ela estava amarrada na cama, com os olhos para cima, meio que zaroia, e sem cuidado, sem banhos, enfim. A Juliana estava cuidando dela, minha maninha, mas ela também tinha a correria dela. E sabemos que não é tão fácil assim, quando o problema é psicológico, que até a própria pessoa... Bom, se ela estava amarrada, provavelmente ela não deixava que ninguém se achegasse a ela. Pois bem, eu quero dizer para você que Deus usou a nossa vida para que houvesse cuidados. E entre esses cuidados, houvesse perdão entre nós todos. Mim e ela, minhas irmãs e ela, os filhos dela e ela, os filhos dela e eu, enfim. Deus, ele fez algo tremendo. Saímos de lá, ela ficou de pé, tomada banho, curada e abençoada. E detalhe, liberada perdão. E nós voltamos para casa. Chegamos em casa, desfizemos mais um pouco. Eu peguei minha casa, coloquei na imobiliária para que fosse alugada. Ficou 3 anos da imobiliária sem alugar. E a minha irmã, Gil, depois acabou alugando e conseguindo alguma coisa, graças a Deus por isso. Que nós conseguimos pagar o imposto daquela casa. E eu quero dizer para você que eu volto para casa leve, com a vontade de Deus feita. Quando eu estou voltando, Deus usa um vaso num culto que passamos, e ele disse assim, já medi uma terra, e essa terra é tua. Então somente me agradeça, porque eu já te dei. Eu disse amém. Ainda morando num galinheiro, encontramos um rapaz que estava vendendo a terra fiada e dividiu num monte de vez. Precisava só de uma pequena entrada. Deus nos abençoou, nós compramos essa terra, construímos um quartinho com banheiro, banheiro ainda sem telhado, quartinho sem água e sem luz, e eu, pastor Pedro e minhas crianças mudamos para lá. Quero dizer para você que nós construímos com doação. Deus usou o ministro da igreja naquele dia e ele fez pedido no púlpito, dizendo que Deus havia mandado. E esse nome eu também quero citar. Quem foi que fez isso foi o pastor... E ele era policial. E Deus é bom, essas coisas têm acontecido em nossas vidas. E então nós começamos ali a tocar nossas vidas. São muitas coisas que eu preciso te contar. Uma delas é que com esse sofrimento, com essa dificuldade em que vivemos, Deus permitiu nós sermos consagrados a diáconos, diaconisa. Deus nos deu dons da palavra, dons de profecia, dons de revelação. Deus cuidou de mim e dos meus filhos, dando a eles dons diferentes. Deus cuidou muito do meu esposo, dando a ele capacitação e dons espirituais. E o tempo foi se passando. Nós vivemos muita dificuldade na saúde.
eu fiquei muito doente. Meu filho, o pastor Prince, ficou muito doente, ficou muitas vezes internado. Foram os dias difíceis e eu achei que eu até perderia meu filho, mas Deus cuidou de nós. Um certo dia, eu fui pregar na Assembleia de Deus do Ministério do Belém. E quando eu cheguei lá não tinha Belém. Eu fui pregar numa outra cidade ali, vizinho com o Rio de Janeiro, ali no Rio mesmo, pro lado de Paraty. E eu tô pregando, e o pastor disse para mim assim, pastora, enquanto você pregava, Deus me dizia algo. Não sai da igreja sem falar comigo, não. E eu disse a ele, tá bom. E quando eu fui falar com ele, ele me disse, Deus me mostrou a senhora dirigindo o Ministério do Belém lá no teu bairro. E eu disse assim, olha, pastor, o Deus que mostrou para o senhor, ele vai mostrar para mim. O Deus que mostrou para o senhor, ele vai mostrar para o meu pastor, porque eu faço parte de um corpo. E eu não quero sair, não estou pronta para sair de lá. Fui embora para casa. Quero te dizer que quando eu cheguei na minha casa, tomei um banho e dormi. E durante a noite eu sonhava que eu estava de linha de frente no ministério. E eu estava toda ataviada, com uma saia grande, cabelo grande. Enfim, algo que não tem nada a ver comigo, porque meu cabelo, para quem não sabe, ele não cresce. Cresce um pouquinho e cai. Agora eu não estou colocando mais química para ver se ele pega vida. E ele já está com vida, graças a Deus. Mas eu quero dizer para você que nesse sonho eu acordei com muito desejo de falar com o meu pastor. No culto à noite, eu fui falar com ele. Ele disse para mim, pastora Islen, ele disse para mim assim, irmã Islen, se foi Deus que te disse isso, ele é fiel para cumprir. Eu não vou atrapalhar o agir de Deus. E eu disse amém. E fui para casa e fiz um propósito com Deus. Eu falei para Deus, eu e meus propósitos. Falei, Deus, se o Senhor está nesse negócio, permita que esse pastor me procure, mesmo o Senhor dar um endereço para ele. Vamos dormir. Quando eu acordo de manhã, um carro buzinando. Quem está lá? O pastor e um obreiro e sua esposa. E eu disse, meu Deus, o Senhor verdadeiramente é fiel. Ele disse para mim, olha, irmã, eu já dei uma procurada aqui no bairro, já encontrei um salão. E a senhora precisa ter certeza se a senhora vai querer ou não, porque eu preciso levar o caso para a sede. E eu disse amém, porque Deus até agora está confirmando, eu não vou andar na contramão de Deus. E então fomos lá para a sede conversar com o pastor. E conclusão, começamos ali a dirigir um culto no Ministério do Belém. Quero dizer para você que fiquei como missionária ali naquele ministério por 6 meses, sem entrar uma alma. Ficou eu, meu esposo e os meus 2 filhos. Eu convidava muita gente. O povo aceitava Jesus na rua através do ministério em nossas vidas, mas não vinha para a igreja. E Deus estava nos ensinando alguma coisa. Deus estava nos ataviando. Porque Ele é assim, Ele é fiel, Ele cuida de nós. E nisso, a nossa vida financeira estava já indo de vento em pouco. Deus nos abençoando, Deus trabalhando a nosso favor, e o nome do Senhor sendo engrandecido. E nós ali trabalhando. As meninas do ministério de onde eu era queriam me seguir, eu falava, não vai me seguir não. Primeiro que vocês não vão aguentar, que o Belém não pode, não pode, não pode, não pode. E depois, se Deus não mandou, vocês vão ser tropeço aqui. Não quero que vocês venham. E assim nós continuamos a trabalhar na obra do Senhor e na vida secular. Foi bênção em minha vida. Foi bênção na vida dos meus filhos. Foi bênção na vida do meu esposo. E amanhã
acerca do que Deus fez por intermédio de nossa vida após esse tempo. Não é porque merecemos e podemos, não. É porque Ele é fiel. Beijo no teu coração. Fica com Jesus. Talvez você me viu um pouquinho triste. Hoje eu estou triste mesmo. Talvez seja antiética eu misturar o assunto. Mas eu não estou aqui para mostrar ética por enquanto. Eu quero só falar de mim. E hoje eu recebi uma triste notícia que o meu tio Manuel faleceu. E vai ter o velório logo menos. E eu também não vou poder estar, porque eu estou longe, estou distante, em Foz do Iguaçu, divisa do Paraguai e Argentina, tríplice fronteira. Estou bastante distante, mas o Senhor está lá com eles. Eu quero aproveitar esse momento, te pedir oração por essa família, principalmente para uma senhora com o nome Alaide Rodrigues. Ela é minha tia, irmã do meu pai, e muitos anos de casamento, casou filhos, acredito que casou netos, e não deve ser fácil. Então ela está precisando agora do nosso socorro para que Deus venha socorrê-la. Um beijo no teu coração, fica com Jesus. Muito obrigada.